Olá, bom dia a todos. Daqui mais alguns instantes a gente vai começar então aqui o webinar da GFT, para a gente falar aqui um pouquinho a respeito de abordagens técnicas para o Open Banking utilizando o AWS. A gente vai aguardar só mais alguns instantes, só para ver quem mais entra aqui com a gente, e a gente já inicia o webinar. Por favor, aí todo mundo que entrar, já mantenha o microfone desligado, por favor, e verifique aí o seu áudio. Maravilha? A gente vai começando então por aqui o nosso webinar. Só aproveitando para checar meu áudio, acho que o Andrei ele vai estar aqui com vocês também. Meu nome é Éder. Andrei, como é que está meu áudio? Tá tudo certo, né? Maravilha. Bom, então vamos lá. Bom, então hoje a gente vai tomar um tempinho aqui, justamente para falar um pouquinho, para a gente ter uma conversa aqui entre Open Banking e também a respeito de aspectos técnicos de abordagem de aplicação dele junto com a AWS, né? Basicamente esse papo aqui vai ser um papo meio progressivo, vocês todos vão perceber, né? Onde basicamente conforme a gente vai começar num papo bem simples, né, a respeito de Open Banking, mesmo para quem não conhece, e mesmo inclusive para quem conhece também, e conforme o nosso papo aqui ele vai desenvolvendo, naturalmente ele vai ficar cada vez mais denso aí a respeito de aplicação técnica, inclusive de materiais de N tipos diferentes, né, de negócios, técnico, a respeito do que o pessoal do Banco Central tem feito no desenvolvimento, né, e nas definições do Open Banking aqui no Brasil, tá bom? Então verifiquem, por favor, aí se os seus microfones estão fechados, verifica aí se o seu áudio ele está funcionando direitinho, tá bom? No final, a qualquer momento aí, qualquer um que tiver dúvida, né, qualquer pergunta, qualquer coisa que você queira saber, mesmo durante aqui o nosso papo, você pode utilizar a parte de questions aqui da plataforma, tá bom? No caso, eu, Éder, vou estar aqui conversando com vocês, e o Andrei vai estar aí basicamente também conversando com vocês ao mesmo tempo através dessa parte de questions. Qualquer dúvida, pode jogar lá, tá bom? Uma outra coisa que a gente pretende fazer é, no final aqui do nosso bate-papo, a gente vai pegar algumas das dúvidas que vocês tiveram, né, a respeito dos tópicos que a gente vai abordar aqui e a gente também vai responder, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, por favor, sintam-se à vontade em perguntar. Oi. Éder, desculpa interromper, mas tem uma pessoa que não está ouvindo, então eu gostaria de saber dos outros se vocês estão ouvindo. Áudio ok, Áudio ouvindo ok? ok. Então provavelmente deve ser alguma coisa no computador dessa pessoa. Você pode dar uma olhada, ver se Provável. o áudio está ativado ou desativado, de repente está desativado, então. Certo. Isso. Nesse caso, eu recomendaria dar uma olhadinha nas suas configurações de áudio, tá? Isso. Provavelmente deve ser alguma coisa aí diretamente na sua máquina, tá bom? Bom, aproveitando para me apresentar aqui, também apresentar o Andrei. Bom, eu sou arquiteto de soluções aqui da GFT
eu participei especialmente na parte de arquitetura do desenvolvimento do Open Banking da fase 1, né? O Andrei também ele é bastante envolvido também tanto na parte de Open Banking, Open API, Open Data, né? Ele é engenheiro de dados aqui da GFT. Como já mencionei, eu vou estar aqui conversando junto com vocês, apresentando aqui um conteúdo que a gente compilou, a gente sintetizou aqui para apresentar a respeito de N assuntos envolvendo o Open Banking, né, já que é um assunto tão amplo, inclusive, e justamente para a gente conversar de uma forma bem simples, didática, de uma forma bem prática, né. E o Andrei vai estar, que nem eu já mencionei aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, ele vai estar aqui na parte de questions, respondendo as perguntas, tá bom? Bom, caso seja a primeira vez que você participa de um webinar da GFT e não conhece a GFT, nós somos uma empresa aí alemã com mais de 30 anos aí no mercado, né? A gente tem forte presença internacional, a gente está em 15 países, né? Aqui no Brasil a gente tem 1.500 colaboradores em Alphaville, Sorocaba, Curitiba. A gente também tem aí todo um time global de mais de 5.500 colaboradores, né? E a gente presta aí serviços exatamente voltados à área financeira, né, de financial services, envolvendo a parte de consultoria, soluções digitais, né, e gestão de aplicação e outsourcing. Ok? Deixa eu só colocar uma tela minha aqui mais para o lado. Pronto. Vamos lá. Aproveitando também para mostrar aqui alguns clientes também que a gente atende, né? A gente atende especialmente os setores de bancos, seguros e indústrias. Então aqui a gente atende aí instituições que são líderes de mercado, né? Bancos, financeiras, fintechs, enfim, N clientes diferentes, tá bom? Aqui também para dar alguma ideia a respeito das offerings, né, das ofertas que a gente tem. Então a gente tem ofertas que a gente pode auxiliar você ou sua empresa, né, com digital transformation, com business consulting, se você precisar alguma coisa de agilidade ou de core application, ou mesmo também a gente tem um time para te atender caso você tenha necessidades em Salesforce, ok? Aqui mencionando aqui um pouquinho o que eu já tinha dito anteriormente, né? Então, basicamente, a gente atende como consultoria para processo, para vários processos, né, de transformação digital de todos os tipos, com a parte de solução digital, né, para fazer o desenvolvimento de soluções, ou de gestão de aplicações e outsourcing. Tá bom? Caso você queira também saber quais são os próximos eventos, né, eu vou deixar aqui alguns instantes também, caso você queira ler o QR Code aqui, as informações dos nossos próximos eventos. Basicamente, aí, de forma bem constante, aí, a gente tem promovido aí vários eventos sobre vários tópicos diferentes. Então, recomendo aí fortemente que vocês fiquem atentos aí aos nossos canais, que de tempos em tempos aí a gente naturalmente vem com algum assunto relevante, tanto quanto esse que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, fica aqui o QR Code para vocês guardarem as próximas datas dos próximos eventos. Tá bom? Eu vou esperar um instantinho aqui para quem quiser ler, aí a gente já parte aqui para a nossa pauta. Bom, maravilha. Vamos lá para a nossa agenda, então. Bom, então a gente vai conversar aqui até aproximadamente meio-dia, né? Já vai direto para o almoço. Exatamente, a gente vai falar sobre alguns tópicos aqui, tá? Vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu só explicar como é que vai ser a nossa jornada aqui, como é que vai ser o nosso bate-papo. Basicamente, a gente vai começar falando um pouquinho a respeito do Open Banking, né? Como mencionei, o nosso papo ele é progressivo, a gente vai começar bem do básico, bem do simples, da forma mais didática possível, e conforme a gente for conversando aí, vocês vão perceber que o papo ele vai ficando cada vez mais denso, né? Inclusive entrando aí também na parte técnica. Então a ideia é primeiro a gente falar a respeito do que é o Open Banking, né? Não só o que é o Open Banking, mas dar alguma ideia, inclusive, de desde quando existe uma ideia de Open Banking também. É importante a gente ter conhecimento, especialmente entendimento, né, a respeito do que é o Open Banking, inclusive para conseguir entender tudo que a gente vai estar falando aqui, é a base do nosso papo, inclusive. Basicamente, assim, o Open Banking ele é dividido em algumas fases, né? Naturalmente, ele, como é um processo, é uma jornada bem longa, ele não ocorre todo de uma vez. Então, a gente vai falar em especial a respeito das duas primeiras fases, né? A primeira fase que ela já está, inclusive, rodando no mercado,
e a segunda fase que ainda está em estágios de definição, mas o pessoal do Banco Central, nos canais deles, já inclusive já deixaram algumas informações a respeito de algumas coisas que vão acontecer na fase 2, que a gente também vai falar aqui, tá bom? A gente também vai mostrar uma abordagem técnica também utilizando a AWS, né? Como algumas coisas podem ser aplicadas dentro do mundo AWS. E também a gente vai falar um pouquinho aqui de forma bem breve a respeito do que a GFT tem feito aí, né? Como é que ela tem se preparado para atender o mercado, inclusive nessa nova modalidade, por assim dizer, aí dentro do setor bancário, tá bom? Mas, bom, para a gente começar o nosso papo aqui, o que exatamente é Open Banking, né? O que é um banco aberto, né? O sistema bancário aberto, o que é isso, né? É, curiosamente, às vezes a resposta do que é o Open Banking não é uma coisa tão óbvia, né? E também a respeito, tem muita gente que às vezes entende que o Open Banking é uma coisa que acabou de sair, né? Tipo, passou a existir a partir de agora. E na verdade, no nosso papo aqui, que eu vou apresentar aqui para vocês vão ver que não é bem assim. Open Banking, na verdade, ele já está um tempinho, um pouquinho mais, um pouquinho a mais, já está rodando no mercado aí já há algum tempo, tá bom? Mas bom, vamos lá. Nesse caso, assim, pelo menos de acordo com o Banco Central, né, a definição de Open Banking seria: Open Banking é um sistema financeiro aberto, é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco de forma segura, ágil e conveniente. Né? Ok, mas o que é Open Banking? Né, eu imagino, a gente tem essa definição, né, essa seria a definição oficial do Open Banking, mas normalmente quando a gente vai tratar desse assunto, eu sempre costumo contar de uma outra forma, né, justamente da forma prática, né, de como o Open Banking vai afetar as pessoas, como pode ser que o mercado, né, como o sistema bancário em si, né, o setor bancário vai ser daqui a algum tempo. Né? Então vamos lá, para a gente entender, vamos pensar aqui juntos como é hoje, né? Então imagina que eu tenho aqui uma pessoa, vamos imaginar que essa pessoa é o próprio Éder, né? E eu acabei de abrir lá a minha empresa, estou entrando lá no setor de empreendedorismo, né? Vou empreender aqui com a minha empresa. E nisso, naturalmente, eu vou lá abrir no banco A, eu vou lá e abro uma conta pessoa jurídica para, naturalmente, todas as transações que eu fizer, utilizar a minha conta, fazer emissão talvez de boletos, de cobranças e por aí vai, né? Fazer toda a minha movimentação, por assim dizer, bancária, naturalmente, como uma pessoa jurídica. E, bom, antes de eu abrir essa conta, eu também pesquisei outros bancos, né? O Banco B, o Banco C, fui ver qual entregava as melhores condições aí como correntista, né? Pessoa jurídica, e, bom, por fim eu decidi que, ok, o Banco A é o banco que melhor me atende. E vamos supor aqui que, né, a empresa do Éder, puxa, deu certo, né? Tá começando a ficar lucrativa, estou começando, né, a alcançar aí meus objetivos como empresário. E nisso eu decido também, eu acabo decidindo aí, né? Bom, eu vou pegar um empréstimo, né? Vou pegar aqui um crédito empresarial para um investimento aqui na minha companhia. Né? Daí eu vou analisar alguns bancos de mercado e por fim eu decido lá que o banco B me entrega a melhor condição, por assim dizer, de crédito para a minha empresa. Né? Tem lá a melhor taxa de juros, a melhor condição, enfim, eu analiso ali, eu vejo que dentro do meu cenário como empresário, essa instituição, né, esse banco, ele me entrega a melhor condição para eu contratar esse produto ou serviço, né? Enfim. Bom, e puxa, de repente deu certo também esse crédito que eu peguei para minha empresa, a minha empresa começou a evoluir, né? E por fim, naturalmente, eu, Éder, eu posso decidir, né, ter movimentação através de bancos, né? Seja como pessoa jurídica, como eu mencionei, ou seja, ou também, se eu quiser, eu também posso atuar como pessoa física. Então eu vou analisar lá o banco A, o banco B e por fim eu decido que no banco C eu vou tomar ali um crédito pessoal para fazer algum investimento, algum empreendimento pessoal, né? Isso daqui basicamente que eu contei é uma explicação é uma explicação bem simplificada de como a maioria das pessoas, por assim dizer, elas acabam lidando, né, com
com o setor bancário, né? Como uma pessoa comum que pode estar atuando como uma empresa, né? Atuando como uma empresa ou atuando como uma pessoa física para lidar ali com o sistema bancário, né? Ou o setor bancário do jeito que ele é até então, né? Porém, naturalmente, ele está modificando e é exatamente para isso que entra o Open Banking. Qual que seria o efeito colateral, por exemplo, né? Como que o Éder ele tem que interagir para administrar, por exemplo, todos esses produtos e serviços contratados? Basicamente, ele vai ter múltiplos canais, né? Múltiplos sites para acessar, múltiplos aplicativos para acessar, né? Então, assim, em outras, a maior parte das pessoas hoje ou acaba entrando lá no website, né, para fazer alguma movimentação, alguma operação, ou ele vai utilizar ali algum aplicativo mobile, por exemplo, né? Então, em outras palavras, se o site não tiver, né, o mesmo esquema de autenticação que o aplicativo, por exemplo, né, você vai ter 6 autenticações diferentes, né? E dentro desse contexto, você pode ter 3 cartões diferentes, você pode ter 3 formas diferentes de boleto, enfim, né? 6 no caso, né? Dependendo de como você interage ou aonde você vai buscar. Fora uma outra coisa que eu já mencionei também, né? Lembra que, por exemplo, para cada uma dessas contratações, né, conforme eu fui mencionando, você precisou partir no banco A, no banco B e no banco C para fazer né, a sua análise. A maior parte das pessoas que contratam serviços ou produtos, né, acabam indo dessa forma. Vai lá no banco, deixa eu ver, qual que é o melhor, qual banco, por exemplo, né, me entrega o melhor, né, taxa de melhor X, no caso, né, naturalmente depende de que tipo de produto ou serviço eu estou querendo contratar. Né? Então é só para exemplificar, né, de uma forma simples, como hoje acontece toda essa interação entre os bancos, né? Mas isso acontece também por quê? Porque o banco A ele não tem informações do banco B, ele só tem informações do banco A, e a mesma coisa do banco B, e a mesma coisa do banco C. Né? Isso até aqui que a gente conversou, essa é a foto, vamos dizer assim, né? De como hoje toda a parte do setor bancário funciona, né? Ou né, como as pessoas interagem com a forma com que ele é hoje. Porém, agora partindo para dentro, né, daí do Open Banking, com o Open Banking a gente começa a mudar esse cenário. Né? Como assim? O banco A ele pode compartilhar suas informações, claro, naturalmente de forma regulada, com a sua permissão, etc. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Com o banco B. O banco B também vai poder compartilhar seus dados com o banco C e com o banco A. Em outras palavras, existe uma triangulação nesse exemplo, naturalmente, aqui que eu estou dando, das suas informações como cliente. Né? Então, em outras palavras, existe um compartilhamento dos seus dados com N, né, naturalmente de acordo com o seu consentimento, com instituições diferentes. O que isso significa na prática? Né? O que na prática vai mudar a vida do Éder aqui, que é o nosso sujeito aqui? Né? Isso daqui é o que é o primeiro impacto que ele vai ter, além de outros naturalmente, né? Então, em outras palavras, ao invés dele ter lá um aplicativo para acessar cada banco, né? Quero fazer uma movimentação do banco A, vou ter que abrir o aplicativo do banco A, vou ter que me logar no banco A, vou ter que procurar dentro do sistema de navegação do banco A onde está o que eu quero e por aí vai. A mesma coisa no banco B, a mesma coisa no banco C. Basicamente, você poderia ter, né? Você começa a entrar num cenário viável para você poder fazer muitas dessas operações ou consultas no mesmo aplicativo. Então, você poderia ter um banco T que seria todos os outros bancos na mesma aplicação. Né? Então, assim, na prática, por assim dizer, né, pensando no Éder ali como sujeito, é basicamente isso que ele poderia, praticamente isso que muda para ele, entre outras coisas também. Né? Quando mencionou entre outras coisas, só para exemplificar do que a gente está falando aqui, lembra que lá no começo eu falei o seguinte, eu falei, quando o Éder precisar acessar, pesquisar, por exemplo, né, uma contratação do crédito pessoal, hoje ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai no banco A e vai fazer um simulado. Ele vai no banco B e vai fazer um simulado. Ele vai no banco C e vai fazer um simulado. A partir do momento que todos os bancos expõem, né, o que eles têm, tem esse compartilhamento, né, se viabiliza ter inclusive uma única aplicação
né, que você coloca ali né, algumas propriedades, que basicamente é o que você quer contratar, e essa aplicação vai buscar nesses bancos qual que é a melhor modalidade de contratação daquele produto ou serviço, né? Então, em outras palavras, isso daí muda um pouco, vai mudar aí, basicamente, já está mudando até inclusive como as pessoas interagem com o setor bancário, né? Isso aqui já dá uma ideia bem substancial a respeito de Open Banking, aí de uma forma bastante didática, né? Bom, mas também uma outra coisa que a gente precisa responder tem a ver também quando surgiu o Open Banking, né? Isso aí é novo ou não? Bom, em si, a ideia de Open Banking, ela remonta até os anos 80, né? Porém, da forma com que a gente conhece, que inclusive está sendo também materializado, né, o Open Banking no país, isso roda há pelo menos 4 anos, né? Então, o pessoal lá do Reino Unido, do ano de 2017, eles implementaram lá a primeira fase, né, que seria equivalente à nossa primeira fase aqui também no Brasil, né? Eu deixei até a fonte aqui, caso vocês até tenham depois a gente vai disponibilizar esse material, né? Mas eu deixei a fonte aqui, inclusive, caso vocês queiram ver lá, por exemplo, o que eles estavam fazendo lá no começo, enfim, como foi em outro país o start do Open Banking, né? E a princípio, eles implementaram, né, exatamente essa parte de Open Data, né, ou Open API, né? Mas, bom, acho que é bastante relevante a gente responder uma outra coisa, né? O que é Open API, né? Eu falei de Open Data aqui, que eles estão implementando Open APIs, mas o que é isso, né? Vamos lá. Eu também costumo explicar isso de uma forma bem didática, né? Imagina o seguinte, imagina que, vamos colocar um sujeito aqui também. Imagina que o João, por exemplo, ele é lá o responsável por uma indústria farmacêutica, né? De grande porte, que tem lá suas operações internacionais, e ele tem lá um repositório, né? Um data lake, tem lá enfim, bases gigantescas, por assim dizer, com várias informações úteis de negócio, né? Sobre medicamentos, as operações que ele executa, né? Claro que a gente está falando aqui dados dentro da legalidade, obviamente, né? E basicamente todo o processo de ETL, que nem eu coloquei aqui também, e toda vez que ele precisa internamente constar essas informações, ele vai lá e consulta ali uma API que está ali dentro da infraestrutura, né? Do ambiente privado ali dele, para ele fazer o acesso a essas informações. E vamos colocar aqui uma outra persona aqui também, que é a Maria. Né? A Maria também trabalha dentro do mesmo setor, o porte da empresa dela é semelhante, né? Tem até inclusive um certo nível de parceria, e ela descobre ali, né, em conversa com o João, que ele tem essas informações, né? E para ela, aquelas informações são interessantes. Então ela entra em contato com o João e fala: Ô João, você tem como, né? Eu te pago, inclusive, aqui para você me fornecer os dados aí da sua companhia, né? Você me dá acesso a essas APIs para eu também ter acesso a essas informações? O João vai analisar ali, vai ver que diretamente não tem nenhum risco para o negócio dele, e ele vai falar, ok, vamos em frente, né? Eu vou te fornecer essas informações. Então, as minhas APIs, além de abastecer a minha própria empresa, né? No sentido de fomentar negócios e por aí, né, dentro da minha estratégia, ela também vai poder fazer exatamente o mesmo pela empresa da Maria, que seria uma outra empresa. Então, em outras palavras, a sua API, ela sai de um contexto privado e ela passa a entrar num contexto público. Por isso, inclusive, do termo Open API ou API aberta, né? Basicamente, isso explica o contexto do que a gente mencionou anteriormente. Então, em outras palavras, né, o que os bancos vão começar a fazer com o Open Banking é semelhante a exatamente esse caso que a gente mencionou aqui. Eles vão começar a implementar APIs que não só naturalmente vão fomentar a própria companhia, mas também vão fomentar outros negócios e o mercado também. Né? E basicamente todo mundo ganha né, com esse tipo de estratégia também. A gente vai chegar lá também. Né? Bom, mas vamos lá, vamos entrar aqui dentro de Open Banking, vamos entender o que é né, como é que o Open Banking ele está acontecendo no Brasil para a gente começar já a pisar nos aspectos técnicos também. Bom, o Open Banking naturalmente, né, como a gente falou aqui, é um compartilhamento então, né, de informações do setor bancário, né, e basicamente a gente está falando, naturalmente o setor bancário tem N tipos de informações diferentes, produtos diferentes, enfim, canais de atendimento diferentes, enfim, ele é extremamente amplo. Então, naturalmente, o Open Banking ele não vai acontecer tudo de uma vez. Né? Então, em outras palavras, o Banco Central ele definiu algumas fases para o Open Banking acontecer aqui no Brasil. Né?
Em outras palavras, para esse ano são previstas essas 4 fases aqui, né? Que também podem ser encontradas, inclusive, lá no próprio site do Banco Central. Então, a primeira fase, ela já começou, né? Ela começou em 1º de fevereiro de 2021, né? A fase 2 ela vai começar, ela está em definição, né? Ela começa em 15 de julho, a fase 3 em 30/8 e a fase 4, a data aí prevista é 15/12. Né? O foco do nosso papo aqui é justamente entre as fases 1 e a fase 2, tá bom? Então é uma fase que já está acontecendo e uma fase que ela está em fase de definições, mas o Banco Central já disponibilizou algumas informações para a gente, inclusive, poder falar já poder ter segurança para afirmar algumas coisas a respeito, tá bom? São informações públicas que estão lá, inclusive. Bom, então, falando aqui a respeito da primeira fase do Open Banking, né? O que vai acontecer? Então, em si, são 1.065 instituições participantes, né? Eu deixei, inclusive, a referência do comunicado. Inclusive, eu deixei o link aqui também, caso você queira consultar agora ou depois aqui, quando a gente fornecer esse material, né? Para você ver quais são essas instituições, né? Então, se você tiver dúvida se algum banco está participando ou não do Open Banking, esse é o link que vai te dar essa resposta, tá bom? Lá tem toda a lista de todas dessas instituições. Nessa primeira fase do Open Banking, a ideia não é que não vai ocorrer o compartilhamento de dados dos clientes, né? Tá bom, então vai acontecer o quê? Bom, nessa primeira fase, todas as instituições participantes, elas precisam disponibilizar APIs, né, num formato padronizado, né, justamente para que ela informe canal de atendimento, característica de produto ou algum serviço bancário. Então, essa seria o primeiro passo. Então, as instituições elas passam a disponibilizar de forma pública essas informações dessa forma padronizada, né? Ok, mas o que a gente ganha ou o que viabiliza os bancos fazerem isso agora? Bom, vamos lá. Lembra que eu mencionei há alguns instantes atrás que o Éder ali, por exemplo, quando ele quisesse saber, por exemplo, contratar um produto, o que ele ia fazer? Ele ia lá no banco A, ele ia no banco B, ele ia no banco C, ele ia e assim sucessivamente, para pesquisar, por exemplo, essas características de produto ou serviço para fazer a contratação. Então, a partir do momento em que os bancos disponibilizam APIs públicas, né, padronizadas, é claro que tudo isso daqui que a gente está conversando é regulamentado, né, basicamente viabiliza a existência de aplicações que nem eu tinha mencionado, né, que com parâmetros iniciais de contratação, ele mesmo vai lá buscar entre essas instituições comparativos, né, a respeito dessas ofertas, né? Em outras palavras, dentro dos parâmetros que você colocou, qual que vai te entregar o melhor benefício, né? Lembrando que benefício na hora dessas contratações, alguns parâmetros são semelhantes, mas não são todos. Então, a pessoa pode balizar a pesquisa dela, né? Bom, uma outra informação, outro slide aqui que é bem interessante para vocês é esse aqui, tá? Basicamente, aqui eu estou somatizando nessa tela aqui, nesse slide aqui em específico, vários insumos técnicos diferentes a respeito de todo o conteúdo ou muito do conteúdo da fase 1 do Open Banking, tá? Então, se você quiser lá acessar o mock das APIs, a gente deixa aqui o endereço do GitHub, né? Ou se você quiser já ir tecnicamente ali, baixar e começar a rodar e ver como elas funcionam, também fica aqui o endereço do Docker Hub do Open Banking. Então, você também tem acesso a essas informações que seriam as APIs mocadas, né? Para você ver como que ele vai responder, que tipo de informação que vai vir, e as mesmas informações também, claro que de forma mais destrinchada aí também, você consegue nesses outros 2 sites também, que é o repositório das especificações do Open Banking e o outro aqui que é o site das especificações, né? Então, aqui nesses 4 links aqui tem bastante insumo técnico para você entender o que os bancos estão fazendo aí desde o dia 1º de fevereiro desse ano, né? Bom, como eu mencionei, a gente vai falar das 2 fases, né? Então, a primeira, basicamente, esse foi um resumo a respeito, né, para a gente entender o que está sendo feito, mas também tem a fase 2, né? A fase 2, que aí todo mundo aí está querendo saber o que vai ser, o que não vai ser, né? Bom, vamos lá, é uma fase que, como eu já mencionei, que ela ainda está em andamento, né? O início dela vai ser em 15 de julho, né? E basicamente o compartilhamento dos dados dos clientes, naturalmente desde que eles queiram, vão acontecer a partir dessa fase, né?
Ah, mas eles vão poder compartilhar todos os dados? Não. Na verdade, existe aí um set, vamos colocar assim, um agrupamento de dados para esta fase. Né? Então, em outras palavras, ele pode fazer o compartilhamento das transações que ele faz, né? Das transações das contas que ele tem, informações de cartão de crédito ou de crédito contratado. Ok? Então, são essas informações que vão permear essa fase 2. E, naturalmente, isso vai acontecer seguindo também a LGPD. Né? Então, é previsto que esses procedimentos eles ocorram por meio do consentimento, né? Que aí é uma palavra, né, bem movimentada quando a gente fala, inclusive, no momento aí de Open Banking, do titular das informações. Né? Em outras palavras, né, eu até coloquei a referência aqui no artigo 5º, no inciso 11 da LGPD, inclusive ela define, né, então que consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma determinada finalidade. Então existe todo um trâmite, né, para o cliente ir lá e poder permitir o compartilhamento daquela informação, né? Mas vai ser de qualquer jeito, né? Do tipo, quais são os parâmetros para ocorrer um consentimento? Lá no próprio banco, no site do Banco Central, eles também disponibilizam esses requisitos, né? Que inclusive estão sendo utilizados como base, né? Para as definições dessa fase 2, que, como mencionei, ela está em andamento. Então, quando esse consentimento for ocorrer, alguns requisitos precisam ser preenchidos, né? Então, por exemplo, a identificação de quem é o cliente, né? Uma nova coisa, uma nova abordagem que a gente vai precisar fazer, inclusive também está na comunicação de como as coisas vão ocorrer, né? Por que isso? Porque obrigatoriamente a instituição ela precisa usar uma linguagem clara, objetiva e adequada. Em outras palavras, ela não pode escrever ali, por exemplo, o que é aquilo que está sendo compartilhado numa linguagem que possa ocasionar algum equívoco, né? Lembrando que eu mostrei anteriormente, precisa ser inequívoco o consentimento, né? Bom, e quando o usuário, né, o cliente, ele fala, não, eu estou consentindo o compartilhamento dessa informação, isso também não é por tempo ilimitado, né? Então, a base é que esse compartilhamento, né, e até como menciona aqui, né, para ser inclusive compatível com a finalidade do consentimento, isso acontece limitado a 12 meses. Né? Então, não, a ideia não é ter um consentimento vitalício de alguma informação. Né? E também tem aqui essa parte que é né, precisa da discriminação, né, da instituição que vai transmitir ou a detentora da conta, né, dos dados que você quer compartilhar, naturalmente aí de acordo com o caso. E também precisa ficar claro quais são os dados ou serviços que vão ser compartilhados, né? Ou também a possibilidade de agrupamento. Em outras palavras, você pode compartilhar dados ou serviços, ok? Informações de dados ou serviços, ou agrupamentos, que aí seria um conjunto de dados que você vai estar compartilhando, né? Só para dar uma ideia de que tipo de coisa a gente vai compartilhar. E, naturalmente, o consentimento, né, ele também serve para essa parte de proteção de dados e conforme a gente mencionou aqui. Porém, conforme a gente entra aqui nesse tema de segurança, algumas outras coisas também começam a fazer sim, a preocupar, por assim dizer, né? Positivamente falando, né? Tanto quanto é basicamente o que a gente vai começar a falar a partir de agora, né? Do tipo, como fica com a segurança de acesso, né? Se eu estou falando que um banco vai lá acessar outro para pegar uma informação, tecnicamente, como é que isso vai acontecer, né? Bom, como eu mencionei, naturalmente, isso ainda está em definição, né? Que seria a respeito da fase 2, porém, possivelmente isso vai acontecer através de MTLS. Né? Quando a gente trata aqui do possivelmente, é porque, como eu mencionei, é algo que ainda está em definição, né? Porém, baseado nas experiências que a gente já tem, inclusive com o Pix, provavelmente vai ser mesmo aí o MTLS. Né? Só falando rapidinho aqui, o que é MTLS? Né? Ou falando de uma forma bem didática, MTLS. MTLS é o seguinte, quando você acessa um site, por exemplo, né, que um site HTTPS, né, um site que ele é SSL, basicamente quando você acessa esse site, basicamente existe uma verificação de certificado do domínio e do certificado, né? Ou seja, uma validação do destino. No caso do MTLS, é uma verificação mútua. Em outras palavras, você verifica o destino
E o destino também faz uma verificação da origem ou de quem está chamando esse endereço ou esse endpoint. Então, existe uma troca de certificados, né? Quando a gente fala troca de certificado, é uma troca de validação. Então, em outras palavras, se o destino verifica que o certificado que eu informei para ele está assinado por uma autoridade certificadora que vai estar ali no Trust Store dele, na base ali de certificado deles, né? Falando naturalmente de uma forma extremamente simplificada, basicamente ele vai lá permitir ou vai me conceder esse acesso. Né? E para isso, na AWS, uma das opções possíveis para fazer esse tipo de coisa, né, desde setembro de 2020, né, desde o ano passado, a AWS ela disponibilizou lá no API Gateway uma forma para você conseguir fazer habilitar, para você conseguir habilitar o seu MTLS. Então, se você for lá na parte de custom domains, né, e criar ali um domínio customizado, uma das opções que ele vai te entregar a partir de agora, né, a partir do caso já desde setembro de 2020, é exatamente para você habilitar o seu Mutual TLS Authentication, né? Então você pode habilitar exatamente essa opção para autenticação mútua do seu endpoint, né? E aí você precisa informar isso e você também precisa colocar aqui o seu Trust Store, né? Que pode estar no S3, pode estar em outros locais também. Mas basicamente explicando o que é que você está guardando aqui, basicamente você tem os seus certificados da sua autoridade certificadora, né? Para quando alguém enviar um certificado, ou a cadeia desses certificados, né? Naturalmente falando aqui de uma forma extremamente simples, né, e didática, onde quando você chamar, né, quando uma endpoint desse seu API Gateway ele for invocado, ele vai verificar se o certificado do cliente, né, ou de quem está chamando, está invocando esse endpoint, se esse certificado ele está assinado por uma autoridade certificadora presente nesse seu Trust Store. Né? Então já existe uma forma, essa seria uma forma de você habilitar. Né? Se você não quiser utilizar essa forma, né, e também algumas outras coisas aqui também que precisam ser vencidas aqui no meio do caminho não acontecerem, né? Uma outra opção que também seria uma outra abordagem, né? Seria você utilizar um proxy reverso, né? Utilizando uma ferramenta, naturalmente como um exemplo aqui, como o Nginx, né? Que é uma ferramenta que você também pode fazer praticamente a mesma coisa, né? Ou semelhante, porém através de um proxy reverso, né? Mas o que é um proxy reverso? Né? Vamos lá, vamos explicar aqui também. Esse slide aqui contextualiza um pouquinho ou explica o que a gente está falando aqui. Então, em outras palavras, o proxy reverso ele seria, falando de novo de uma forma extremamente simplificada e didática, seria esse servidor que você vai ter na frente das suas aplicações, né? Então, o seu cliente ele vai bater nesse servidor que tem lá, por exemplo, um Nginx, servindo como seu proxy reverso. Ele que vai executar a parte do MTLS, ele que vai fazer essa verificação do certificado. E caso esteja ok, ele vai direcionar para o domínio que você configurou. Né, que ele vai mandar, então, em outras palavras, o Nginx ele poderia estar rodando numa EC2, falando de forma extremamente hipotética e simplificada. Então, quando alguém for invocar uma API, vai chamar exatamente o endpoint desse servidor que vai estar o Nginx, e ele vai passar isso para uma outra EC2, para uma Lambda, para um API Gate, enfim, né? Aí a gente tem diversas opções aí dentro da AWS. Bom, então assim, então isso provavelmente são duas abordagens, por exemplo, diferentes de como você pode atuar nessa parte, por exemplo, de MTLS na AWS. Porém, se a gente for parar para pensar, existem várias outras coisas que a gente precisa pensar quando a gente trata de segurança de APIs, né? Também é um outro tópico que também vale a pena aí a gente também dar uma pensada. Por quê? Porque se a gente for ver bem, né, esse slide aqui eu estou mostrando algumas formas de exploit, por exemplo, de APIs, né? Então você pode ter uma negação de serviço, um main in the middle, pode ter um SQL injection, enfim, você pode ter várias formas diferentes de sofrer algum tipo de exploit, alguma forma de tentar invadir ou enfim, de forma maliciosa interagir com as suas APIs. E também um outro ponto que é importante, né, a partir do momento que você está ali, né, pensando nas suas APIs que elas vão ser abertas no Open Banking, como é que vai ser, né? Como é que ela vai ser resiliente, vai ser escalável, né? Você vai conseguir tornar ela elástica, né?
Bom, e isso entra um pouquinho no que a GFT tem feito, né? Isso aqui praticamente começa a pisar nesse território, porque a GFT, em parceria com a AWS, desenvolveu uma solução aceleradora que se chama Open API Framework, né? Só contando aqui o que ela acelera, vamos lá. Lembra que anteriormente eu mencionei que o João, lá na hora de implementar, ele vai falar para a Maria, não, tudo bem, eu vou ofertar agora as minhas APIs aqui para que você também consiga acessar. Né? Ó, daqui 3 dias eu te entrego essas APIs. Aí ele entra lá dentro de casa da companhia dele, ele começa a pensar, bom, deixa eu ver, o que eu preciso me preocupar para entregar essa API aberta? Bom, primeiro eu preciso ver, no caso dele, naturalmente, como eu vou bilhetar, né? Mas, bom, tem um outro caso aqui que eu não vou querer fazer isso. Bom, uma outra coisa que eu vou querer fazer também, eu vou querer, bom, eu preciso de um portal para eu passar para ela, né, para quando ela solicitar eu poder aprovar as coisas. Bom, que mais? Eu também preciso ver como é que eu vou garantir a segurança do acesso. Enfim, conforme ele for listando tudo que ele precisa fazer, ele vai descobrir que, na verdade, o que ele disse que era 3 dias é um projeto de alguns meses, né? Então, em si, e é aqui que entra, por exemplo, essa solução que a GFT desenvolveu em parceria com a AWS, que é o Open API Framework. Ele é justamente um acelerador, né, que para ofertar, para acelerar esse seu processo de disponibilização de APIs abertas, né? Para dar uma ideia mais ou menos a respeito da solução, ela é dividida nessas camadas aqui. A gente até vai fazer uma demo rapidinha daqui a pouquinho, até para explicar um pouquinho melhor como ela funciona, inclusive o que ela tem a ver com o Open Banking, né? Pelo menos de forma macro. Bom, então em si ela é dividida em 3 partes. Ela tem um portal de gestão, né? Em outras palavras, o portal que alguém vai entrar ali para configurar, né, quais APIs ele vai querer ofertar ou não, como que vai ser ou não, né? Tem um portal de developer, que basicamente é o que o seu cliente vai utilizar para dizer, não, eu quero assinar essa ou aquela API, e a mesma solução, ela também engloba a parte de segurança, analytics e a parte também de remediation, né? Até caso vocês queiram ter alguma ideia de quais soluções, quais produtos a AWS a solução utiliza, são essas aqui, né? Tem várias coisas diferentes aqui que ela utiliza. E também, até aproveitando para comentar rapidamente, até vocês vão ver aqui, mas espera aí, tem SageMaker, tem Kinesis, tem a Tina, para que tem, né, o Security Hub? Para que tem isso, né? Porque a solução, ela também, ela tem a possibilidade, né, de você poder fazer das informações que são trafegadas da sua API serem trabalhadas por uma machine learning que vai fazer controle de anomalia nos seus acessos. Então, se a Maria ali, por exemplo, pela minha machine learning, estou verificando que esse cara aqui, ele acessa, no caso a Maria, por exemplo, falando de forma didática também, ela chama 2.000 vezes a sua API por dia, né? E está ali na machine learning isso. Então, se em algum momento ela chama 3 milhões em um segundo, naturalmente isso é uma anomalia. Então, o próprio sistema, ele notifica ali, ele cria uma notificação no Security Hub falando, olha, tem alguém aqui chamando essa API num contexto que não é muito normal, né? Isso explica um pouquinho dessa solução. E além disso, a gente vai fazer aqui uma demo rapidinho. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento para mostrar para vocês como que essa solução funciona, tá bom? Então esse que eu já deixei aberto aqui é o portal do provedor. Essa solução, isso aqui que eu estou mostrando é uma versão as is, tá bom? Existe uma versão 2, inclusive em andamento, que a gente vai voltar rapidinho para falar a respeito dela, né? Então a solução, assim que você deploy o CloudFormation, ela automaticamente te fornece 2 links que você tenha acesso a um portal do provedor ou do gerenciador e o Consumer, que seria o portal do desenvolvedor, né? E a solução, você consegue logar ela utilizando o Cognito como seu pool de usuário, ou se você tiver um Azure AD, a solução também consegue fazer uma federação e você passa a logar com seus usuários do Azure AD. Além disso, a solução ela também tem outras 2 coisas, né? Ela é multi-account e multi-region. Como assim? Isso que vocês estão vendo aqui nessa tela inicial é uma leitura, né, através do back-end, utilizando o AWS SDK, da minha infraestrutura de uma conta AWS. Então, esse OAuth Financial Demo, literalmente é uma API num API Gateway dentro de uma conta AWS, que é o que eu estou lendo aqui, que é a mesma onde está deployada a solução, né? A parte do multi-account é por quê? Porque a solução com deploy naturalmente em uma conta AWS consegue ler e gerenciar e fazer, enfim, etc, muita coisa, né? Vou colocar de forma bem ampla aqui. APIs que estejam também em APIs gateways de outras contas AWS.
né? Então, por exemplo, aqui no topo, né, que tem esse financial é só um alias, é só um nome amigável para essa conta AWS. Então, eu poderia ter outras contas AWS que basta eu clicar e eu começo a gerir, né, fazer governança, fazer, enfim, N coisas diferentes que eu posso fazer aqui na solução de outras contas AWS. E da mesma maneira que eu posso vir aqui também, escolher qual region eu vou fazer, eu vou querer fazer, eu vou querer mexer ou administrar as APIs, né? Então a solução ela permite você logar de múltiplas formas, ela é tanto multi-account quanto multi-region também, né? Bom, então nesse caso eu estou vendo aqui, vamos supor aqui, eu vou me colocar na pessoa de administrador, eu vou ver aqui o AF Financial Demo, ok. Então eu vou querer expor essa API aqui para a Maria, por exemplo. Então eu já sei que ela está nessa conta aqui, AWS, por exemplo, que eu chamei de Financial, né? Vamos supor aqui que a minha conta Financial é o domínio de negócio, por exemplo, que roda nessa conta AWS. Eu estou vendo aqui a minha region, que é o norte da Virgínia, eu falei, legal, eu vou clicar aqui em Manage Methods. E a partir daqui, eu vou começar a gerir o que eu quero expor ou não, né? Deixa eu ver quais são os stages disponíveis. Isso tudo que está mostrando aqui é uma leitura do API Gateway dessa conta AWS. Então, eu posso ver quais são os stages, né? Dev, Prod, por exemplo. Eu consigo ver os usage plans, né? Que eu tenho disponíveis lá no meu API Gateway. Inclusive, eu mostro aqui nesse balãozinho, tá pequenininho, mas não tem problema. As informações que ele exibe aqui são as informações que eu coloquei de throttling nesse usage plan, né, nesse plano de uso. Eu também tenho acesso à documentação, que eu posso baixar em Swagger ou PNPI 3, eu consigo baixar o Postman tanto em JSON quanto em YAML, né? E basicamente eu posso gerir em cada stage, inclusive, planos diferentes, né? Então, por exemplo, no Dev eu tenho Premium e Basic, em Prod, por exemplo, eu só tenho Premium, né? E eu posso colocar aqui, por exemplo, algum sistema de bilhetagem. Ah, eu vou cobrar $1, ou posso cobrar 0, enfim, eu posso administrar aqui bem da forma com que eu bem entender, né? E simplesmente eu vou e venho e clico aqui no Save e automaticamente a solução ela disponibiliza para o portal do Consumer essa API para você fazer assinatura dos métodos que você configurou nela, né? Isso basicamente é o que você faz nessa primeira tela. Bom, eu também mencionei que teria um portal do Consumer ou do Developer, né? Que seria para o Eder, por exemplo. Vamos supor que o Eder forneceu lá para a Maria. A Maria, então, vamos supor que ela está criando lá uma aplicação lá médica, né? Então, ela vai criar lá uma aplicação, ela vai registrar essa aplicação nesse portal do consumidor, que ela pode criar uma conta e acessar aqui, né? E basicamente ela vai clicar nesse botão, ele aparece na lista das aplicações dela, né? E dentro dessa lista de aplicações, ela consegue ver, naturalmente também de forma multi-account, multi-region, que APIs ela tem para fazer a assinatura, né? Que o Eder configurou lá no provider. Deixa eu ver o que o Eder aqui ele colocou disponível para eu fazer a assinatura. Tá, tudo bem, então é isso daqui, né? Então eu também consigo acessar a documentação nos mesmos moldes, Swagger, Postman, etc, etc. Eu consigo também escolher qual stage, eu consigo escolher qual plano eu quero fazer o acesso e por aí vai, né? Então vamos supor que eu quero esses três métodos aqui, ó, Get Transactions, Post e Investimentos. Eu quero assinar esses três caras aqui. Né? Eu tenho o Send Request, eu vou ver mais ou menos aqui o que eu estou querendo, e eu vou falar, ok, eu quero assinar esses métodos aqui. Né? Uma informação importante também, esses mesmos dashboards funcionam tanto em inglês, espanhol e português. Ele funciona nos três idiomas. E quando eu volto para essa tela inicial, eu já consigo ver aqui o quê? Porque a minha aplicação, ela também ela já aparece essa assinatura, né? Ó. Porém, ela ainda está aqui como awaiting release. Por quê? Porque eu, Éder, vou ter que vir aqui no portal do provedor, né, numa sessão específica, para fazer a aprovação e liberação dessa API aqui, que eu vou ver lá que, né, ó, a Maria ela criou uma aplicação médica, ela está querendo acessar essas APIs. Aí eu posso aprovar ou não esses acessos dela. Né? Eu vou abrir um outro aqui, isso leva alguns instantes para ser liberado. Eu já deixei um outro pronto aqui para a gente economizar tempo. Onde, por exemplo, ele deixa esse status, né, de awaiting release, e eu consigo fazer um download do SDK, que vai me agilizar a implementação dessas APIs, tanto em Java, em Ruby, em iOS, Swift, Objective-C, JavaScript e Android. Né? E aqui em cima eu também tenho essa parte de API Details, que eu consigo baixar as credenciais para fazer o acesso a essa API. Né? Então, em si, eu baixo algumas credenciais aqui, porque na hora que o usuário ele vai logar, ele passa primeiro por um processo de challenge, né?
E depois desse processo de challenge, naturalmente, a gente libera aí o fluxo, tem um fluxo de OAuth para ele conseguir fazer o acesso ao endpoint ali que ele quer acessar, né? Então, em outras palavras, todo esse acesso aqui é feito através de criptografia com chave assimétrica. Ok? Isso aqui exemplifica um pouquinho de como as coisas poderiam ser aceleradas. Em outras palavras, se o Éder ali, por exemplo, falar, não, eu gostei dessa solução, eu quero implementar aqui. Então, ao invés de ele levar lá alguns meses, ele em algumas horas ou no máximo em alguns dias, ele já tem um ambiente pronto para começar a rodar aí no mercado, né? O time to market dele acaba sendo substancialmente reduzido com uma solução como essa que, como eu mencionei, ela serve exatamente para o mercado de Open APIs. Porém, como eu mencionei, essa mesma solução, ela também está sendo hoje desenvolvida uma versão 2, né? Que inclusive a intenção é a gente servir também a parte do Open Banking. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação para mostrar exatamente do que a gente está falando aqui, né? Então a ideia é a gente apresentar nessa versão 2, né, só um detalhe, o Open API Framework, né, ele, exato do jeito que eu mencionei, ele é uma solução gratuita, tá bom? Essa parte do Open Banking aqui, na verdade, vai ser uma outra oferta. Mas só para explicar o que a gente está falando aqui, então, em outras palavras, a nova versão, né, essa nova versão ela vai ter uma série de coleções de APIs do Open Banking, né? Então você já pode contratar as APIs da fase 1 e 2 já pré-prontas na solução. Ela vai ter uma parte de segurança de certificados, né? Ela é Security Compliance. Como assim ela é Security Compliance? Né? Em outras palavras, já vai existir uma opção, né, para você poder pegar uma API, por exemplo, e literalmente ali com pouquíssimo esforço, com alguns cliques, por assim dizer, né, você já consegue você consegue habilitar o MTLS nela. Né? E também a ideia também é ter exatamente, já que a gente tem esses dashboards também, uma área específica para lidar com essas questões de consentimento. Okay? Um outro ponto também, que é até meio on-premises friendly. O que é um on-premises friendly? Né? Se você não estiver rodando na AWS, a solução ela também foi desenvolvida usando uma estratégia em específico, que ela reduz o impacto, né? Ela tem um impacto médio-baixo, vou até colocar assim, né? Para você levar a mesma solução para rodar em um outro contexto, em um outro ambiente. Né? Então, em outras palavras, se você quiser ir para um outro ambiente, né, a gente não precisa reescrever a solução por completo. Né? A gente adotou estratégias para que você não chegue nesse tipo de circunstância. Também foi essa versão 2 da solução, ela também, inclusive, foi desenvolvida, né, com contribuições, né, de profissionais, né, da GFT, que inclusive implementaram o Open Banking em outros países também. Então a gente tem profissionais, por exemplo, que ajudaram a implementar o Open Banking, né, na Europa, em outros locais, que também deram suas contribuições aqui para desenvolver essa solução. Né? Então essa versão 2, basicamente, ela é exatamente bem fortificada, eu vou colocar assim, né? Pensando a respeito dos contextos de Open Banking baseado nessa maturidade e nessas experiências que a gente tem, não só naturalmente por estar podendo contribuir com a implementação das definições do Open Banking no Brasil, mas também com experiências que a companhia, a GFT, ela também já teve em outros países e também ajudando outras empresas. Né? Um outro ponto importante é que essa mesma solução, né, até está endorsed by AWS aqui, na verdade, a AWS ela também é a nossa parceira exatamente nesse desenvolvimento. Né? Então, em si, a AWS ela é uma parceira aqui nossa no desenvolvimento da solução, né? Justamente aí para a gente alcançar o mercado com todas essas features aqui que a gente mencionou. Né? Então, só fazendo um apanhado bem grande aqui do que a gente conversou hoje, a gente viu aqui, para quem nunca viu, né, os conceitos de Open Banking, né, a respeito do que é, desde quando ele está rodando aí no mercado, né? A gente viu aqui algumas informações a respeito de material técnico, inclusive fontes de consulta, né? São fontes naturalmente de consultas fidedignas, naturalmente. A gente viu aqui uma abordagem, por exemplo, utilizando a AWS de múltiplas formas, né? Inclusive uma solução, por exemplo, como eu mencionei aqui, né? Que ela utiliza uma abordagem com uma coletânea
de produtos AWS. Né? E aqui também fica uma visão do que a GFT ela pode oferecer aqui dentro do mercado de Open Banking. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu já vi aqui com o Andrei. Andrei, a gente tem alguma pergunta? Andrei? Joia. Acho que não temos perguntas aqui pelo que ele me falou aqui em partes, tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas aqui, fiquem à vontade em contato, fiquem à vontade em entrar em contato com a gente. Aqui ficam nossos canais também, né, do nosso site, do time de marketing, do nosso blog. Fique de olho aí nos nossos canais que de tempos em tempos aí a gente também faz outros webinars com assuntos tão relevantes como esse daqui, né? Então a gente sempre disponibiliza isso lá ou no nosso site, ou lá no nosso blog, ou no LinkedIn, né? Então fica de olho aí em todos esses canais aí que basicamente a gente de tempos em tempos coloca outros webinars como esses, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também fica à vontade em entrar em contato também em qualquer um desses canais para tirar dúvida, seja de Open Banking, seja a respeito da solução, né, do Open API Framework, ou qualquer outra informação aí que você tenha interesse, tá bom? Bom, como não temos perguntas, então eu acredito que nós fechamos por aqui, tá bom? Eu gostaria de agradecer aí a todo mundo que esteve presente aqui com a gente durante aí essa quase uma hora aí, foram exatamente 56 minutos, tá bom? Nesse bate-papo aqui que a gente pôde falar um pouquinho a respeito de Open Banking, tá bom? Queria agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo e é isso daí. Valeu, muito obrigado.